Olá pessoal, falando deste livro aqui, Dúvida, uma história da Jennifer Hatch, publicada aí pela editora Ediouro. O ano da publicação é 2005. Então ela vai falar sobre uma história do ateísmo, né? Então vai começar lá na Grécia Antiga, e aí ela vai mostrar primeiro que é um anacronismo você dizer que os filósofos gregos eram ateus, né? O conceito de ateísmo que tem hoje não era o conceito de ateísmo que tinha lá na Grécia. Então ele vai falar o primeiro desses filósofos, que é apontado como Tales de Mileto, né, que previu lá os eclipses. Ele teria dito: todas as coisas estão cheias de deuses. Ou seja, apesar dele prever os eclipses como um fenômeno natural, não é causado pelos deuses, isso já é um salto, um tremendo salto para o racionalismo. Né? Jennifer Hatch está falando isso na página 28, né? Apesar disso, ele ainda trabalha com o conceito de deuses agindo. Né? Heráclito, é, ele é outro filósofo pré-socrático que pensava em termos parecidos, ao sustentar que a vida e a matéria são a mesma força manifestada de forma diferente e que Deus se identifica plenamente com sua descrição. Ele se ria desdenhosamente dos ritos em que as pessoas buscavam a purificação conspurcando-se com sangue alheio. Era como se fosse lavar lama lavando lama. Então isso é o Heráclito zombando do rito, dos rituais lá da, da religião. Então esse é o Heráclito, né? Ela vai identificando também outros autores, né? Por exemplo, Protágoras. Protágoras escreveu uma obra chamada Dos Deuses, em que ele diz assim: quanto aos deuses, não posso dizer se existem ou não, nem qual seja sua forma, pois inúmeras coisas impedem tal conhecimento, como a obscuridade do assunto e a brevidade da vida. Parece que esse livro valeu a Protágoras um processo por blasfêmia. Ele, porém, fugiu antes do julgamento e afogou-se ao tentar alcançar a Sicília. Então você veja que é quase um agnóstico, né? Mas foi perseguido por causa disso, segundo o texto aqui, né? Então, você veja, Xenófanes, ele inaugurou uma grande tradição que consiste em tentar imaginar de onde proveio a concepção de deuses, afirmando numa frase famosa que se os bois, cavalos e leões pudessem pintar, eles pintariam os deuses com a sua própria aparência. Então ele está tentando encontrar uma justificação para essa antropomorfização de Deus, essa representação de Deus na forma humana. Se a gente fosse boi, a gente reproduziria Deus na forma de boi. Né? Xenófanes, ele está em pré-socrático também, 570 a.C. Começou a criticar as ações dos deuses olímpicos, não por querer censurá-los, mas por pensar que eles não poderiam ter existência real. Tá? Então você veja que já são filósofos gregos que já estão questionando aí o conceito de Deus, né? Já estão criticando esse conceito. Demócrito ele foi o fundador do atomismo, segundo a lei, segundo a ideia segundo a qual o universo é feito por átomos. A teoria pode parecer pouco racionalista, visto que os antigos não podiam colher provas físicas dos átomos. Ela se baseia efetivamente na experiência, mas numa experiência conceitual. A ideia de que você for dividindo um elemento indefinidamente, você chegaria na menor partícula, que seria o átomo. Então não é uma coisa empírica, né? É uma indução aí que está chegando. Então, os átomos de Demócrito reúnem-se num modelo coerente por acaso, mas uma vez estabelecido esse padrão, a progressão das coisas não é de todo acidental.
Demócrito também abordou a experiência emocional da crença na divindade, onde ele pergunta: se não há deuses, por que tantas pessoas têm experiências religiosas? Sua resposta era de que Deus, ou os deuses, ou as imagens dele, aparecem em sonhos e visões, porque o universo contém de fato uma espécie de população de fantasmas. Demócrito descrevia-os como um tipo de efeito do comportamento atômico, sendo eles, portanto, inteiramente naturais. Então ele procurou dar uma explicação natural para a crença em Deus, né? Diágoras de Milo, ela vai apontando vários autores ali da Grécia Antiga que questionam a ideia dos deuses, né? Então tem um diálogo que Diágoras de Milo, ele fala assim: achas que os deuses ignoram os homens? Qual nada, bem podes ver por todas essas pinturas votivas quantas pessoas escaparam à fúria das tormentas no mar, orando aos deuses que os puseram em segurança na praia. Né? Isso é a pessoa que está falando contra ele, né? Dizendo que olha, tem várias pessoas que escaparam às fúrias das tormentas só para orar aos deuses. Diágoras respondeu: sim, com efeito, mas e onde estão as pinturas daqueles que naufragaram e sucumbiram às ondas? Então ele está rebatendo a crítica. Se de fato muitos se salvaram e pintaram as imagens dos deuses, muitos também morreram nessa busca, né? Anaxágoras foi a primeira figura histórica a ser processada por ateísmo. Acredita-se que mesmo que a lei tenha sido promulgada especialmente para ele. Um meteorito caiu em 467 a.C. e convenceu Anaxágoras de que os corpos celestes, inclusive o Sol, eram pedaços incandescentes de metal. Então, para ele, o Sol não é um deus, é uma rocha superaquecida. Né? Bom, aí vai falando que pela mesma época, Tucídides, historiador, escrevia a sua história secular da Guerra de Peloponeso, na qual os deuses já não intervieram. Então, veja, ele está descrevendo que esses filósofos gregos, muitos já estão questionando a existência dos deuses. Né? De que Sol seria um deus. Isso já está sendo questionado. O método socrático, ele consiste no eterno questionamento. Mas é um questionamento que não se trata de relativismo, porque existe uma verdade a ser descoberta, mas os homens devem abordá-la por meio da dúvida e não da convicção. Então, por meio de várias perguntas, você consegue chegar à verdade que está dentro de si. Então, esse conceito de verdade, ele é trabalhado ali na Grécia Antiga. Os corpos celestes, né? Segundo Platão, os corpos celestes são deuses. Platão. Né? E Deus é o grande artífice supremo, está no tímel de Platão. Então, os corpos celestes são deuses porque constituem uma visão em ponto maior das nossas almas. Portanto, devem cuidar, de algum modo, do universo, como nós cuidamos dos nossos próprios negócios, mas numa escala muito superior. Essa perspectiva de Platão. A suposição de Platão de que essa era a única religião sustentável na época revelou-se exata. A única religião que realmente merecia fé em seu tempo, disse ele, baseava-se na crença de que as estrelas tinham inteligência
e de que tanto os homens quanto elas possuíam almas imortais de algum tipo. Quanto mais aprendemos, e a matemática é a rainha das matérias da alma, mais subimos rumo ao autoconhecimento e à verdade universal. Essa ascensão é o drama da religião platônica. Então ele está trabalhando com esse conceito aí de almas, né? E que animam os corpos celestes. Tem uma passagem que o Platão vai dizer assim: julgo que no mundo do conhecimento a ideia do bem é a última a aparecer e só pode ser contemplada com esforço. Mas uma vez contemplada, deduz-se que ela foi a autora universal de todas as coisas, belas e justas, mãe da luz e senhora da claridade nesse mundo visível, fonte imediata da razão e da verdade do intelecto. Então, muitos autores consideram que nessa passagem, quando Platão fala da ideia do bem, ele está se referindo a Deus. E, na verdade, ele não se refere a Deus, ele se refere à ideia do mal. Ele jamais disse tal coisa. Essa perspectiva de se referir diretamente a Deus, como eu falei, tem no Tímeo, lá no Artífice, Criador do Universo, mas na obra de Platão vai ser muito pouco enfatizada. Quem vai pegar esse fio da meada vão ser os neoplatônicos, bem mais tarde, com Plotino e sucessores. Mas o Platão, propriamente, ele nunca sustentou, isso é Etienne Gilson dizendo, Platão nunca sustentou que a ideia do bem era um Deus. A razão disso seria que ele jamais pensou nela como um Deus. Então, isso é uma coisa que vai ser desenvolvida mais tarde pelos neoplatônicos. É isso, muito obrigado, então.